A reforma da Previdência é um duro ataque do governo Temer sobre os direitos dos trabalhadores brasileiros. Rejeitada amplamente pela população brasileira e criticada por especialistas, professores, pesquisadores e até mesmo artistas. O rapper Mano Brown, por exemplo, disse que o governo Temer quer exterminar os idosos com a proposta de mudança na aposentadoria. Foi durante entrevista ao jornalista Colibri Vita, no programa Hora do Rango, da Rádio Brasil Atual. Mano Brown lamentou ainda o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e falou que o Brasil é um país machista, racista e preconceituoso. Vamos ver. Se você analisar que você teve um presidente que veio do Nordeste, metalúrgico, perdeu um dedo trabalhando, foi eleito. As pessoas falavam que ele era analfabeto, que o presidente que não tinha diploma, não sei o que não podia. Aí depois entrou a mulher, um país machista, preconceituoso, onde um presidente de estatura média, nordestino, foi eleito. Aí depois entrou a mulher, num país machista. Aí de uma hora para outra tudo acabou. Voltou a ser o que era antes. O povo intolerante com essas pessoas. E se o Lula fosse, e se o presidente fosse negro, e Moro, ou se fosse um homossexual, um gay, como o Brasil reagiria? Acho que o Brasil está preparado? Não está, cara. O Brasil é muito preconceituoso. Machista, racista, hipócrita. A gente está acompanhando aqui no jornalismo da rádio, né? Que o trabalhador vai quebrar a cara, né? Mas ele já está quebrando a cara nessas reformas aí propostas e tudo mais. Para aposentadoria, de terceirizar. Aí a precarização do trabalho aumenta, né? Agora o cara vai ter que trabalhar muito mais, né? E você vai criar um exército de desempregado, empurrar um monte de cara da velha guarda pro crime. Né, entendeu? Então, a intenção dos caras é que os velhinhos morram antes, não é isso? Fazer uma limpeza. Porque os caras não vão conseguir sobreviver sem aposentadoria. O cara não vai conseguir viver até os 70 para se aposentar, cara. Porque com 45 você já não arruma emprego. É fato. Como o cara vai se aposentar com 65, com 70? A grande maioria trabalha no informal, no subemprego, não tem carteira, não pagou, não tinha informação suficiente. Vai ter um exército de gente jogado na rua aí. Entendeu? A minha noção de política que eu tenho no momento é essa. Eu posso estar falando besteira, mas dá a impressão que eles querem fazer uma limpeza. O Brasil, daqui a 20 e poucos anos, 30 anos, ele vai ser um país de uma população idosa muito grande. Isso, é fato. E a impressão que dá é que os caras querem limpar. Eles querem que morra antes. Entendeu? Certo. Essa é a impressão que dá. Que não vai ter daqui, com a aposentadoria, com eles colocando... Foi aprovada essa lei? Tá sendo aprovada, né? Tá ainda em tramitação. Ainda não... Em tramitação, a tendência é que aprove e que eles vão exterminar os idosos. 2017 ficará marcado como o ano em que os trabalhadores brasileiros sofreram seu pior ataque, o desmonte da CLT. Antes mesmo da reforma trabalhista ser aprovada, especialistas já alertavam que, além de não resolver o problema do desemprego, a medida proposta pelo governo Temer iria prejudicar e muito os trabalhadores. Em julho, a repórter Vanessa Nakazato trouxe reportagens sobre o assunto. A coordenadora de pesquisa e tecnologia do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ressalta que a reforma trabalhista vai revogar 2 princípios básicos importantes que hoje garantem proteção ao trabalhador. O primeiro é que o trabalhador precisa de leis que o protejam. E o segundo é a negociação que prevalece é sempre aquela que favorece o trabalhador. O projeto defendido pelo governo Temer inverte essas lógicas. O projeto enxerga o trabalhador individualmente como tendo a mesma força que a empresa que o contrata, como se fossem iguais numa relação de trabalho e que pudesse negociar livremente. Ele introduz novas formas de contratação que precarizam o trabalho. É criado a figura do trabalho intermitente, ou você fica em casa e a empresa te aciona com 3 dias de antecedência o horário e o dia que você deve trabalhar, e você vai receber só por essas horas de trabalho.
aumenta as condições, as possibilidades do trabalho temporário, do trabalho parcial. A reforma trabalhista também exclui os sindicatos das negociações com as empresas. O projeto, ele proíbe, na verdade, a participação de dirigente sindical na representação da empresa. Quando você vai finalizar o seu contrato de trabalho, foi demitido ou está saindo, a homologação é feita no sindicato ou na Delegacia Regional do Trabalho. Você assina a homologação, mas você pode questioná-la depois. Quando você tira isso da justiça e diz que o próprio trabalhador pode dar a quitação, ao você assinar isso, a sua homologação na frente do seu patrão, você está dizendo que está tudo ok e você não vai ter o direito mais de questionar aquilo que você assinou. Este professor de Direito do Trabalho da USP elencou 201 ataques aos trabalhadores no texto da reforma trabalhista. Para ele, a proposta dá margem para que as empresas chantageiem os funcionários a aceitarem condições de trabalho mais precárias. Todos os dispositivos ali elencados visam incentivar a realização de horas extras e, mais ainda, horas extras sem o devido pagamento, compensadas com horas normais. A chantagem está fixada naquela possibilidade que eu disse, né, e que está prevista expressamente na reforma, que é a da possibilidade dos empregadores dispensarem coletivamente os trabalhadores, né? Então, dentro de uma lógica de crise, de desemprego estrutural, de 14 milhões de pessoas desempregadas, ou seja, perderam o emprego, é alguma coisa traumática, né? Para os especialistas, a reforma vai trazer lucro para as empresas e não vai gerar empregos. O que ela estabelece não são empregos, são empregos precários. É trabalho terceirizado, trabalho intermitente, né? Trabalho com excesso de jornada. E o argumento é falacioso, no sentido de que alguma empresa vá ampliar o número de empregados porque ela pode contratar por menor preço. Ela não vai ampliar o número de contratados se ela puder contratar por menor preço. Ela vai ampliar a sua margem de lucro. Veja só como essa reforma é prejudicial. Um juiz do trabalho e o Ministério Público do Trabalho alertaram que a proposta do governo Temer era capaz de produzir tantos retrocessos que seria como se a Lei Áurea fosse revogada. A proposta da reforma trabalhista do governo Temer enfrenta forte resistência no meio jurídico. Um dos adversários é o juiz do trabalho Marcos Scarlécio, para quem a proposta não pode ser aprovada porque é inconstitucional. No artigo 7º caput da Constituição Federal, fala o quê? Que é vedado o retrocesso social, ou seja, não pode ter alterações que visem a piora dos trabalhadores. Na história da civilização, os direitos sociais e trabalhistas sempre evoluem para melhor, explica o professor de Direito e vice-procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, William Bedoni. No caso do Brasil, as reformas trabalhista e previdenciária do governo Temer nos levam para um retrocesso. É como se alguém propusesse a revogação da Lei Áurea. Ainda que a convenção coletiva ou o acordo coletivo prevejam menos direitos do que a lei, você está jogando fora mais de 80 anos de história. E está jogando na lata do lixo também um princípio fundamental, e que é pelo qual a norma coletiva não disciplina direitos aquém da legislação, e sim além. Um exemplo é a possibilidade de validação de um acordo entre patrões e empregados, mesmo que o resultado da negociação seja inferior ao que determina a lei. Tem excelentes sindicatos espalhados, mas temos sindicatos também mais fracos, que pode ser que esse sindicato, pela ausência de uma força que tem, não consiga negociar representando os interesses do empregado de forma adequada. Um item que preocupa bastante os especialistas é a possibilidade de terceirização total da mão de obra. Com isso, uma montadora de carros, por exemplo, poderia ter empregados próprios e terceirizados no mesmo ambiente de trabalho com salários e benefícios diferentes, causando desigualdades entre os trabalhadores. O terceirizado recebe menos do que o empregado da própria empresa da atividade fim. Outra questão é que os direitos sociais desses trabalhadores terceirizados sempre são menores, porque eles não estão submetidos à convenção coletiva do empregado daquela empresa. A possibilidade de negociar a jornada de trabalho também incomoda. A ideia de aumentar a jornada é algo muito perigoso. Por quê?
Porque não pode esquecer que o limite de jornada tem total relação com a saúde do trabalhador. Além da reforma trabalhista, a reforma da Previdência é parte do pacote de redução de direitos dos trabalhadores, afirma William Bedoni. Aí nós vamos ter uma nova categoria, que é o dos não aposentados. É de quem implementou o tempo de serviço, de contribuição, perdão, mas não implementou o requisito idade. Quer dizer, é aquela que tem uma série de TV aí, né, que é o Walking Dead. Tem uns zumbis aí, uns Walking Dead, uns não aposentados. Direitos trabalhistas não são obstáculos para o crescimento econômico e geração de emprego, dizem os entrevistados. Eles alertam que afrouxar os direitos interessa apenas aos patrões e que os trabalhadores precisam se mobilizar contra o risco cada vez mais forte da perda de conquistas. Cadê o povo batendo as panelas nessas horas, quando se fala em reforma trabalhista e ninguém bate? A única pensamento que eu tenho é, infelizmente, a falta de informação. Quem está desempregado e essas 50 milhões de pessoas afetadas, não vem a hora de que aquela pessoa volte ao trabalho. E quem está trabalhando, dá graças a Deus está trabalhando. Então estão fazendo vistas grossas para isso. E para encerrar esse programa especial, a gente mostra uma medida que traria, de fato, alívio às contas públicas. Você sabia que no Brasil, 1% das propriedades rurais ocupa quase a metade das áreas agrícolas e de pecuária do território? E preste atenção, estes grandes proprietários devem para a União quase R$1 trilhão em impostos. Essa reportagem de Jô Miyagi foi uma das mais assistidas nas nossas redes sociais em 2017. Uma crítica às desigualdades no nosso país. De todas as propriedades rurais no Brasil, 1% ocupa quase metade das áreas agrícolas e de pecuária. Na outra ponta, metade das propriedades ocupa apenas 2,3% das terras. É o que constata o relatório Terra, Poder e Desigualdade na América Latina, elaborado pela Oxfam Brasil, entidade ligada à Universidade Oxford, na Inglaterra. A diretora da Oxfam Brasil diz que essa concentração de terras é muito ruim. Então você tem um processo histórico que vem concentrando a terra. E a terra muito vinculada ao poder e à política, sempre, historicamente. E quando você começa o processo de reforma agrária no Brasil, o Brasil nunca passou por um processo de reforma agrária profundo, que realmente tanto trabalhasse a distribuição da terra, como a capacidade, os incentivos, os investimentos e o apoio necessário para o crescimento ou a estabilização daqueles que recebem as terras. Além da concentração de terras, os grandes proprietários também são privilegiados pelo governo e pelos poderes legislativos, graças aos fortes lobbies e bancadas ruralistas. O documento constata que a carga tributária recolhida pelo Imposto sobre a Propriedade Rural, o ITR, foi de apenas 0,9% dos impostos de 2014. Além disso, a pesquisa mostra que 4 mil pessoas físicas e empresas donas de terras devem 906 bilhões de reais para a União. E tem mais, a medida provisória 733 do governo Temer dá desconto de 60% a 95% das dívidas. Estamos falando de uma dívida absurda, vergonhosa, né, que se fosse revertida para os cofres públicos, né, poderia assentar pelo menos 200 mil famílias, né, ou até mais do que isso. A desigualdade de gênero também está presente no campo. As mulheres estão à frente de apenas 12% das propriedades e controlam somente 5,5% das áreas rurais, afirma a Oxfam. Kátia Maia considera importante a desconcentração da posse de terra através de programas de reforma agrária. A retomada da reforma agrária como uma política prioritária para o desenvolvimento da agricultura e também para o tema da justiça social é um aspecto importante. O outro, e por isso nos preocupa muito as medidas do novo governo em relação à agricultura familiar, é a importância de programas que foram criados a partir da luta dos movimentos sociais, com o Programa Nacional da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Merenda Escolar, que são programas que vinculam a alimentação local, em comunidades, à produção agrícola daquela localidade.
O Panorama volta na semana que vem, trazendo sempre informações de interesse da população trabalhadora e apresentando um ponto de vista diferente, um outro aspecto sobre as notícias do dia a dia da população brasileira. Até o próximo programa.